Bom, gente, o papo de hoje é sobre desobsessão, tá? Tire os medrosos da sala, as crianças da sala, que eu sei que muita gente tem medo disso, né? Quando fala, todo mundo se pirulita. Mas eu tô aqui justamente para tentar tirar um pouquinho esse medo, tá? Mostrar para vocês que não tem nada demais, pelo menos, olha só. Eu vou colocar para vocês o que eu já vi, o que eu já passei e como eu realmente vi energeticamente esse processo, tá? É porque às vezes eu falo as coisas e aí as pessoas que têm um pouco mais de estudo vêm me corrigindo. Olha, porque não é bem assim. Gente, eu realmente, uma das coisas, eu não me prendo à nomenclatura de nada. Nem gosto, tá? Então eu tô passando para vocês a minha experiência, tá? O que eu já vivenciei. Então eu não tô tirando de livro, eu não tô lendo que é assim ou assado, eu tô só passando a minha experiência. E o legal é que, às vezes, as coisas que eu falo, alguém diz assim, ah, mas isso tem no livro lá de fulano, de Beltrano. Aí até dou uma olhadinha e digo, bom, então não é piração minha mesmo, porque alguém também já viu da mesma forma como eu vi, tá? Então, combinado aí, eu tô passando para vocês o como eu vivencio e o que eu já vi, sem me prender em doutrina, nem na doutrina da Umbanda, nem na doutrina dos kardecistas, tá bom? Então, eu falei que eu já contei essa história várias vezes, que em 2013 eu fiquei mal, e aí no final de 2013 o meu pai me levou num centro. Quem é daqui do Rio, várias pessoas também já me perguntaram. É fronteira entre Niterói e São Gonçalo, tá? Quem estiver passando por um problema e precisar, depois me procura ou no meu Facebook ou aqui mesmo que eu tento passar o endereço. Aqui é meio complicado de passar o endereço, mas assim, até combino de quando eu for lá, a gente se encontra para levar vocês, porque eu gostei muito do lugar. Me ajudou pra caramba, tá? E eu vou falar para vocês como funcionou a desobsessão nesse centro. Eu já tinha participado de outras, num centro até aqui no Recreio também. Mas, assim, hoje talvez eu tenha um pouco mais de experiência, porque quando eu participei da outra, eu nunca tinha me envolvido, assim, direto com banda, tá? E aí depois, quando eu vim passar por essa aqui, eu já fui pegando, até porque o ano passado todo eu passei por várias sessões de desobsessão, de descarrego lá nesse centro. E como eu estava trabalhando com os caboclos e os preto velhos da Umbanda, eu comecei a ter até explicação em sonhos, intuitivo do que estava acontecendo. Então foi uma coisa bem bacana. Tá? Mês passado mesmo eu fui. Assim, sempre que eu achei. Eu gostei tanto do trabalho deles que eu achei bem interessante e é isso que eu quero passar para vocês. Como pode acontecer o trabalho da desobsessão. Bom, vamos lá. Às vezes, nós deixamos a nossa sintonia cair, né? A gente entra numa vibração um pouco mais abaixo e algumas consciências, alguns espíritos que estão próximos, seja porque nós as atraímos ou porque alguém mandou, porque não gosta da gente e pagou, ou até não precisa às vezes nem pagar. Às vezes aquela pessoa que não gosta de você, ela tem os espíritos afins dela também, né? E se ela não gosta de você e te deseja mal, ela não tá vibrando numa vibe legal, né? Então ela deve estar em sintonia com vários espíritos que vibram da mesma forma. Então, se aquela pessoa não gosta de você, começa a pensar mal de você, eu queria que ele se ferrasse, eu queria que ele se danasse, eu queria que não sei o que, começar a pensar um monte de coisa ruim, aquele espírito que está acompanhando ela e que está na mesma sintonia, está ouvindo todos os pensamentos dela, é amigo, é afim dela, né? Tá ali junto. Aí esse espírito pode se aproximar de você, se ele vibrar assim no mal, para tentar te prejudicar. Aí ele vai chegar aqui perto, vamos dizer, chegar perto de mim. Se ele me encontrar numa sintonia legal, mais elevada do que ele não consegue me alcançar. Mas ele pode ficar rondando, rondando, esperando eu cair para ele poder entrar no meu pensamento e começar a ficar enviando mensagens ruins
me induzindo até a ter pensamentos ruins também, né? Então é mais ou menos assim que funciona. E aí, quando eles conseguem penetrar no nosso campo, é babau. Porque é muito difícil, depois que eles entram, da gente sair daquilo. Porque eles conseguem ficar colocando na sua mente ideias, né, que vão fazer cada vez mais você vibrar conforme eles. Né? Você entra naquela mesma frequência ali que ele está vibrando e ele se aproveita. E às vezes o que acontece? Aí além dele, tem os outros que já estavam rondando, que você já tinha atraído, porque a gente não é bonzinho o tempo todo. Às vezes em algum momento você atrai, depois você consegue se recuperar, sair daquilo, mas aquele espírito que daquele momento você vibrou igual, ele fica ali rondando, esperando uma oportunidade para poder se aproximar de novo e entrar mesmo na tua cabeça, na tua mente aí e te induzir a fazer, às vezes, um monte de besteira. Tá? Então, nós temos esse tipo de obsessão, né? Dessas coisas que ficam, desses espíritos. Então, são espíritos, consciências de fora que ficam perturbando a gente. Além disso, nós temos a auto-obsessão. Quando a gente também, vou usar essa nomenclatura, não quer dizer que seja isso não, hein? Gente que estuda aí vai daqui a pouco querer me corrigir, porque a auto-obsessão não é nada disso. Estou dizendo auto-obsessão no sentido de você... Aí o que acontece? Às vezes, você tá tão mal, você entrou sozinho naquela vibe. Não tem ninguém te perturbando, é seu. São as suas frustrações, as coisas não estão dando certo para você. Aí você começa, vai caindo, vai entrando naquela sintonia, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E aí você começa também até se adoecer. Você começa a colocar na tua aura, em todo o teu campo energético, essa vibração ruim. Então você vai formando, isso aí é a explicação do meu caboclo, do que trabalhava comigo retirando, que hoje eu sei que ele trabalha na linha de, justamente, acho que ele é da linha de Ogum, que são os que tiram demandas, que trabalham com esse tipo de energia, tá? Você mesmo vai se contaminando. Então você cria no teu corpo energético aí, é como se fosse as doenças antes de você adoecer teu corpo, tá? Você fica com teu corpo energético todo doente. Forma umas coisas. Quando eu trabalhava com ele, eu conseguia visualizar. Tá? O que eu via ele tirando era como se fosse umas bolas, uns novelos de umas coisas assim feias, meio assim disforme, tá? Meio circulares, mas disformes, assim, tipo um novelo mal enrolado, negro. Ele trabalhava dissipando isso do campo áurico da pessoa. Tá? E isso somos nós mesmos que criamos, né, pra gente. Tá? A força desse nosso pensamento. Eu não vou entrar na questão que tem espíritos que também tem como colocar isso na gente, mas mais à frente depois eu falo. Tá? Mas esse é caso raríssimo, raríssimo. Porque um espírito, para conseguir fazer isso, ele tem que ter um conhecimento muito amplo de manipulação energética. Não é qualquer espíritozinho. Tá? Você tem que ter assim, um inimigo muito feroz, que realmente faça contatos com espíritos bem trevosos para ele conseguir fazer esse tipo de coisa. A maioria dos processos obsessivos ou são intrigazinhas, então são espíritos afins das pessoas que a gente, no nosso dia a dia, a gente acaba criando uma inimizadezinha aqui e outra ali. E aí, às vezes, não é nem coisa assim mandada mesmo, que a pessoa foi para centro para fazer trabalho de magia contra o outro. Tá? É só o pensamento. A pessoa pensa aquilo que eu expliquei no começo. Pensa e os amigos espirituais dela compram a briga e vêm para cima de você. Tá? Então, a maioria do processo obsessivo, quando é proveniente de um inimigo... Olha, de novo, meu PC. Quando é proveniente de inimigo, de alguém que está querendo seu mal, a maioria é nisso. É em cima do pensamento negativo da pessoa que aí vai o amiguinho espiritual dela compra a briga e vem te perturbar.
Lógico que tem os casos da magia mesmo, né, que eu expliquei. Ou então, quando você mesmo se contamina com os seus pensamentos. Aí você vai entrar nessa, você vai criando essas doenças espirituais, né, no teu campo energético, você mesmo começa a se envenenar, porque aí aquele teu pensamento negativo começa a criar forma negativa, e aí você vai cada vez mais ficando mais denso, mais pesado, com toda aquela energia, todo aquele lixo que você está jogando em você mesmo. E aí, muitas vezes, o que acontece? Você já entrou numa sintonia tão ruim que aí sim, aí você vai às vezes criar, vai atrair para você coisas que não era nem sua, mas aí você vai num local que está mais carregado, que tem alguma consciência, algum espírito que vibra naquela faixa ruim que você está. Você vai voltar às vezes com um amiguinho. Entendeu? Então não foi nem ninguém que mandou, foi você mesmo que atraiu. Aí você ainda foi num local ruim, que a gente, muitas vezes a gente não tem como escolher nem aonde, nem questões de trabalho. Muita gente trabalha dentro dos hospitais que também tem muita consciência ali sofredora, tem, então você não tem como escolher. Aí se você não estiver bem, né, você já está com o teu corpo todo denso, tua energia toda carregada, e aí você trabalha num hospital, por exemplo, onde ali tá vagando um monte de espíritos realmente sofredores, com problemas que às vezes eles nem sabem que desencarnaram e procuram um hospital físico achando que vão conseguir ajuda. E estão em desequilíbrio completamente. Aí você está passando, está na mesma sintonia, às vezes aí ele consegue te ver, ele consegue te acessar, ele consegue perceber você, né? E aí, com o tempo, como ele se encostou em você e vocês estão na mesma faixa, com o tempo você começa a percebê-lo também. Então, às vezes, muita gente começa a sentir dores que não sabe de onde vem, aí tenta procurar médico, não descobre. É um amiguinho que está próximo ali, acoplado, sugando energia, trocando energia. E não foi ninguém que mandou, foi você mesmo que conseguiu atrair, tá? Então aí o que acontece? Aí você está nesse estado. Você vai ter que procurar, que quando a gente chega nesse estado, dificilmente a gente consegue sair sozinho. Não é impossível. Gente, a prece funciona. Se você não está se sentindo bem, faça prece. Mas eu falo isso assim, não tenha vergonha de pedir. Porque do lado de lá, eles estão mais do que acostumados a ouvir os nossos pedidos. Não é vergonha nenhuma. Eu sei que assim o Valdo Vieira dizia que a gente não devia ficar pedindo ajuda, mas ele talvez já tivesse desenvolvido uma técnica que ele até tenta ensinar, né, de você fazer movimentação energética e se limpar. Eu não consigo, tá? Eu digo que eu não consigo. Eu apelo mesmo. Apelo, peço para eles, porque eu sei que eles estão do lado de lá, é bem mais fácil. E eles estão ali com o amor. Todos nós temos amigos do lado de lá. Porque a gente já viveu um monte de vezes, já reencarnamos, já passamos por aqui nem sei quantas vezes. Então a gente vai formando amizade ao longo dessas encarnações todas, né? E alguns estão do lado de lá e conhecem você, te ajudam, aí pede ajuda. Quando ele não pode fazer, ele pede ajuda para um outro lá que já tem mais conhecimento que ele. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu estou passando isso para vocês porque funciona comigo, tá? Então, eu acho assim, estou passando aquilo que eu acredito e que tem dado certo. Se não der certo, eu não ia nem falar nada. Tá. Aí, no meu caso, o meu pai me indicou esse centro espírita, que é um centro de Umbanda. Assim, é um local que não tem nada demais, os médios estão vestidos de branco, não tem imagem, não tem aquelas roupas coloridas para quem não gosta, que eu também não tenho nada contra, nenhum preconceito, só estou explicando esse que eu vou. E aí, como é feito esse trabalho de desobsessão, né? Como isso acontece? Bom, é tudo feito primeiro no plano espiritual. Para você fazer um trabalho de desobsessão numa casa dessa, você tem que ter um guia que é o chefe,
tá? A gente pode traduzir até como se fosse para cá as coisas. É feito na outra casa que eu fui também era feito assim. E aí depois eu fui entender que existe todo um processo simbólico nisso, não é só o ritual. É que os espíritos também respeitam, tá? Isso impõe um certo respeito do lado de lá. Eu não sei se, além do símbolo que eles colocam aqui, há uma manipulação energética, eles criam uma barreira energética mesmo, porque eles sabem manipular toda a matéria, né, do lado de lá. Então eles colocam as pessoas no centro, riscam um círculo em volta, que é para poder talvez fechar aquele campo, para não permitir que esses espíritos evadam na hora, né? Então tá ali. Aí um guia-chefe vai comandar o trabalho de desobsessão. Os médios que trabalham na desobsessão, eles vão receber aquela carga que você está. Se for um espírito, né, que está próximo de você, eles vão mediunizar aquele espírito, eles vão sentir, porque aí são médios que realmente já estão preparados para receber aquilo, e aí eles levam, eles tiram de você, aquela carga é atraída por eles espiritualmente, no plano astral, é como se eles pegassem aquele espírito que está próximo, trouxesse para o corpo do médium para poder entregar lá na frente. É feito como se fosse... tem um procedimento, a coisa para fazer, entendeu? Existe um... No outro centro que eu fui também era mais ou menos esse o procedimento. O médium retira e aí entrega para um outro espírito que vai pegar aquele irmão e vai ou conduzir para um tratamento, ou vai conduzir lá para o local onde ele tem que ir para encontrar os outros espíritos que vibram igual a ele. Porque no plano também de lá, ninguém é obrigado a nada, né? Mas eles são firmes. No momento que você procura ajuda, né, que você bate numa casa dessa, você realmente é ajudado, tá? Eles estão ali trabalhando para isso. Então eles tiram de perto de você e vão entregar. Dentro das igrejas, não pense vocês, o trabalho de desobsessão é a mesma coisa, né? Quando o pastor começa a orar e várias pessoas não se manifestam às vezes, então é porque de alguma forma a necessidade do espírito incorporar é aquela palavra que dá medo, né, nas pessoas, mas ele tem que vir na matéria, de alguma forma ele tem que sentir aquele choque energético da matéria para ele ser retirado. E aí vem as equipes de socorro dentro da igreja, retiram ele e levam também para o tratamento, ou para onde ele tiver que ser levado. Mas ele é afastado daquela pessoa que ele estava perturbando. Tá? Então é a mesma coisa. Só muda os nomes, porque aí dentro da igreja eles dão outros nomes. Dizem que lá é o Espírito Santo que está operando, mas são equipes que vêm ali e que estão ajudando, estão tirando, retirando daquela pessoa tudo aquilo, né? Da mesma forma que é retirado esses irmãos, esses espíritos que estão perturbando, porque, olha, é incrível. Da primeira vez que eu fui, foi preciso parar quase com um caminhão da Conlurb do meu lado para retirar não só os irmãozinhos, como todo o lixo que tinha no meu corpo, porque eu me contaminei toda, né? Então, porque uma coisa também que depois eu fui observando com a prática. Existem espíritos que trabalham para retirar esses obsessores. É como aqui você tem os policiais, que aí são os Exus que fazem esse trabalho, tá? Quando é para retirar esses espíritos que estão perturbando, quando é para retirar espírito, quem vem para tirar são os Exus. Porque eles têm a força, eles sabem trabalhar energeticamente com isso. Cada equipe tem uma especialidade, vamos dizer assim. Então, a equipe que vem para trabalhar, para tirar, são eles. Então, o povo de rua vem, retira, leva esses irmãos.
Até porque eles são, o povo de rua, esses Exus, eles são, eles têm uma energia realmente, eles vibram mais densamente. Então, para eles, há mais facilidade de se aproximar desses espíritos, porque a maioria desses espíritos somos nós que desencarnamos e depois vão perturbar os outros por aí. É isso que está encostado aí na gente. Eu não falei que era o amiguinho do nosso inimigo que vem nos perturbar? Então são as energias mais densas mesmo, né? E os Exus, eles estão mais próximos da crosta terrestre, eles estão mais densos também. Gente, quando eu falo denso, eu não estou dizendo que eles sejam ruins, não. Vamos desmistificar isso tudo. Eu estou dizendo até que eles são policiais, né? Então eles trabalham no bem também, tá? É que cada um tem sua função. Então a função deles é essa, porque eles estão vibrando assim, então dentro da compatibilidade energética, são eles que podem pegar, levar e tirar, tá? Então isso foi o que eu fui aprendendo. E quando é o problema mais energético, sujeira nossa, aí é a linha de Ogum que entra, são os caboclos de Ogum. Que aí eles vêm mesmo para limpar, porque aí eles trabalham de uma outra forma. Diria assim, talvez a equipe da Conlurb, da limpeza, não sei. Eles vêm limpar, tá? Os caboclos de Ogum, eles são mesmo para fazer limpeza. Eles limpam, tiram tudo, tiram essas coisas, essa lixarada toda tóxica que a gente vai colocando na gente, eles sabem como tirar isso energeticamente. Então é a especialidade deles, né? Por isso que dizem que o Ogum vence demanda, é porque os falangeiros da equipe dele têm essa habilidade, né, de manipulação energética, fluídica, para tirar isso. O que eu trabalhava, né, ele trabalhava nessa linha, ele tirava. Então, por isso que eu estou falando que, pela experiência que eu tenho, tá? Era o Caboclo Birajara, ele vinha e trabalhava com isso. Que é diferente, tem outros caboclos da linha de Oxóssi, de outras linhas, cada um tem um tipo de energia diferente, então tem uma habilidade. Eu sinto assim, que eu estava até catando umas ervas para minha irmã no quintal, e aí veio um ponto na minha cabeça de um outro caboclo, enquanto eu estava catando as ervas. Aí eu não entendi muito bem. Eu digo, pô, mas caramba, mas não era esse caboclo que eu trabalhava. E enquanto eu catava as ervas, me veio assim, eu quase que fiquei mediunizada mesmo. Teve um dia assim que eu senti bem forte. E o ponto bem forte na minha cabeça. Aí eu fui dar uma pesquisadinha. É porque ele é da linha de Xangô. E a minha irmã, o problema dela é físico, mas é kármico também. Então, ele foi certinho, sabe? Eu até me emociono porque foi mais um amigo espiritual que eu nem sabia que eu tinha essa aproximação dele. Fiquei muito feliz, muito grata mesmo. Eu também não sabia que eu trabalhava com ele, mas eu acredito que seja mais um dos meus amigos aí da falange dele, ou ele próprio, porque é o que eu expliquei para vocês. Às vezes não é a própria entidade que vem, existem vários espíritos que trabalham naquela falange, né? Mas eu fiquei muito honrada de ter a aproximação dele, e depois quando eu fui ver que tinha tudo, realmente estava tudo interligado, fazia bastante sentido. Então essas coisas vão acontecendo. E aí com o tempo eu percebi que às vezes no descarrego você pode trabalhar com o povo de rua, que aí faz essa limpeza toda, porque depois eu fui passando várias vezes em outras sessões e eu comecei a ver que tinha vezes que no começo eu fui feita, várias limpezas fizeram comigo com o povo de rua. Mas ultimamente eu estou sendo mais tratada pela falange de Ogum. Toda vez que eu vou lá, porque o centro ele trabalha com um determinado número de pessoas, vem uma entidade para tratar. Aí depois junta outras pessoas, vem outra entidade para tratar. Aí calhou, coincidência não existe, eu estar sempre sendo tratada com os falangeiros de Ogum. Então é lixo meu. Né? Então quando eu começo a me sentir mal, é lixo meu. São os meus pensamentos, são as coisas que eu também ando fazendo, que eu ando, né, no nosso dia a dia.
Então também tem me policiado bastante. Da última vez, ainda bem que eu estava bem equilibradinha, ganhei assim, muito presente, muito conselho legal. E, e aí, com o tempo, a gente começa a entender todo esse processo que é feito. Então, gente, não precisa ter medo de nada. A gente entendendo como funcionam as coisas, você não fica apavorado. Eu acho que é normal, tá? Isso de acontecer. A gente está aqui no plano físico, então muitas vezes a gente deixa mesmo a nossa sintonia cair e aí atraímos, ou então a gente se desentende com alguém que seja um pouquinho mais rancoroso e que acaba mandando amiguinhos para o nosso lado, e aí a gente, no momento que se desequilibra, esse amiguinho se aproveita e entra, pula pela nossa janela. Então isso acontece. Agora, a gente tem que começar a identificar, né, quando a gente está realmente precisando de um trabalho assim, e procurar ajuda, ter humildade de reconhecer, eu estou precisando de ajuda. Então procure ajuda naquilo que você acredita, sabe? Todas as linhas fazem esse tipo de trabalho, mesmo que tenha outro nome, todos fazem, né? De uma forma ou de outra, acabam fazendo. É lógico que, assim, eu conheço dentro da Umbanda, eu acho que dentro do kardecismo, eu não sei se eles têm um trabalho específico, eu acredito que a apometria talvez trate disso, que eles trabalham diferente, eu não sei, eu nunca participei. Dentro das igrejas, eu só conheço esses dois trabalhos, então é o que eu aconselho para vocês. Quem acredita na Umbanda e não se sente mal, pode ir lá, que também não tem mistério nenhum, não tenham medo, o trabalho que está sendo feito é esse, estão te limpando, estão tirando todas as companhias, tirando todo o lixo de perto, aí você sai limpo. Dentro da igreja é a mesma coisa, tá? Se você prefere, se você tem medo, se você acredita mais no poder do Espírito Santo, se você acredita mais na palavra de Jesus, no que o pastor vai falar lá, não tem problema. Procura uma igreja para fazer também, para poder tirar esses amiguinhos de perto de você, caso você se sinta mal. Porque, gente, isso aí é poço sem fundo. Tá? Quem entra nisso, depois para sair é complicado. Agora tem um detalhe, não adianta nada você ir na igreja, você ir no centro de Umbanda, se limpar e sair limpinho. Tô novo em folha. E continuar agindo, criando inimizades, porque outros inimigos vão vir te azucrinar. Não adianta nada você continuar com teus pensamentos ruins para te encher de lixo. Você tem que começar a se policiar, tá? Começa a observar, porque senão você vai viver o tempo todo indo na igreja ou no centro para ficar se limpando. E também vai chegar uma hora, porque é igual aqui, tá? Vai pensando que não é assim, não. Eu vi isso também pela última sessão, porque eu também recebia, eu tô indo, não vou sempre, todo mês, mas nessa última eu fui tratada assim no colo, né? Na primeira eu dei um trabalho danado, eu e minha filha, tadinha, que o centro todo parou, eles tiveram trabalharam com a gente com os Exus, trabalharam com o povo de Ogum também, com os caboclos de Ogum, de tanto que a gente estava suja, né? E aí, dessa vez não, dessa vez eu só tive vibração maravilhosa, tive presente, tive passe de fluido energético assim bom. Então, que também, se você, todo mês, tu vai no centro, vai na igreja para se descarregar, daqui a pouco a moçada lá de cima vai dizer, pô, caraca, esse cara não se conserta? Brincadeira, né? É igual aqui. Gente, o lado de lá é igualzinho aqui. Eles estão um pouquinho melhor do que a gente, porque realmente eles têm mais conhecimento e tal, mas também estão caminhando, estão evoluindo. Não pense vocês não que a moçada do lado de lá, a gente olha assim, caramba. É a mesma coisa, pelo menos o meu relacionamento com eles, tanto aqui quanto quando eu me projeto, sonho, eu percebo que é bem assim, sabe? A gente conversa bastante, a gente troca bastante ideia, eu vejo que, né? Então o segredo é mudança de comportamento, mudança de pensamento, vigiai e orai o tempo todo. Vou bater na mesma tecla lá. Não sabe rezar? Ainda não pegou o jeito da coisa? Reza Pai Nosso. Não vou ficar falando em todos os vídeos. Sabe? Aprende a rezar o Pai Nosso.
Porque o Pai Nosso é como se fosse uma linguagem universal. Os espíritos que estão nos acompanhando aqui falam a nossa língua, são os que estão próximos, nasceram e reencarnaram no Brasil, falam português, entende? É lógico que eles dizem que eles se comunicam, eles conseguem entender a nossa linguagem, os que estão mais evoluídos, mas a grande maioria, vamos combinar, é pessoal, gente como a gente mesmo. E a maioria das pessoas aqui, que estão aqui conosco, no físico, quando você reza um Pai Nosso, não reconhece a oração? No lado de lá é a mesma coisa. Você começar a rezar, o camarada que está aqui do teu lado, ele vai saber que você está em prece, está tentando uma conexão com um pessoal melhor. Ó, ele rapa fora. Ele rapa fora, sabe por quê? Porque muitas vezes essa equipe que vem segura e leva para fazer um tratamento. Como aqui, volto a dizer. O cara tá fumando crack debaixo da ponte. Aí chega aquela equipe bacana de socorro, que eu nem sei se aqui tem uma equipe, tem equipes boas, mas eu acho que não tem lugares tão legais para colocar, né? Mas o camarada, ele não quer ser tratado. Vamos dizer que existe que o governo tivesse clínicas maravilhosas para tratar de viciados. Aí ia chegar aquela equipe de socorro para pegar o cara lá. Mas ele não quer ser tratado. Mas só que para o plano espiritual não tem isso de não querer naquele momento. Tá? É respeitado. Eles respeitam porque acho que eles respeitam muito mais do que a gente aqui. Só que quando eles veem que você está vibrando bem, você parou, pediu ajuda e rezou sinceramente um Pai Nosso, toda a tua aura já modificou. Eles conseguem visualizar a sua luz. Então eles chegam, aquele camarada tá querendo te perturbar, não tem essa, eles são mais fortes, eles sabem manipular, eles pegam a pessoa, lá, o espírito, e carrega mesmo. Então tem uns que já sabem que funciona assim, quando você começa a rezar, ó, ele pica a mula, que ele sabe que vai vir socorro e que vão pegá-lo. Depois eles podem até siga seu caminho, mas naquela hora eles são pegos e são levados lá para um canto para tentar tratar, tentar conversar e tal. E muitos não querem nem conversa, não querem nem ouvir isso. Tá? Isso que eu estou falando para vocês, não estou falando porque eu já li em livrinho espírita, não. Tá? Eu estou falando porque eu já vi. Eu já estive numa projeção debaixo de um viaduto com pessoas que estavam drogadas, tá? Como aqui, não tem nada de umbral, aquelas cabecinhas mergulhadas, não era nada disso. Era um lugar tipo um viaduto mesmo, né? E eu fui com uma equipe lá para tentar ajudar. E era exatamente isso que eu tô te falando. Alguns, ó, escafediam. Quando viu a equipe chegar, eles saem, é engraçado que aí você está em projeção, você percebe mesmo. Eles quase que se desmaterializam. Eles saem, eles não querem aquilo. Então aí a gente respeita também, né? Mas se os nossos protetores vierem perceberem que a gente mudou todo o nosso campo energético, que a gente está pedindo ajuda de coração, eles tiram. Eles têm como tirar. Então por isso eu aconselho o Pai Nosso. Tá? Gente, não precisa ter medo numa sessão de desobsessão. Tá? Numa casa onde o trabalho é feito com seriedade, o ambiente todo é preparado para isso. Essa questão de você receber o espírito, de você incorporar, que muita gente tem medo, é controle seu, tá? É bom o médium ter noção disso. Se você tem alguns sintomas mediúnicos, saiba que você tem controle dessa mediunização. Você tem... Ninguém, o espírito não chega e te domina. É que você deixa ser dominado. Ele percebe a sua fraqueza, ele percebe o seu medo, né? Então você que tem que ser forte. Reza. Quando você estiver num trabalho desse, reza o Pai Nosso, que vai melhorar totalmente o teu campo energético. E não vai, mesmo que você esteja com medo, ou mesmo que você naquele momento esteja um pouco mais fragilizado, o fato de você rezar vai te fortalecer e não vai deixar que nada encoste você, já que você não tem ainda o controle, tá? Que às vezes a gente vê nas igrejas, principalmente, né, acontecer isso. Eu acho que nos centros
de Umbanda até os trabalhos que eu participei, eu nunca vi ninguém passando mal, já vi dentro de igreja, tá? Já vi dentro de igreja. Porque nos centros, aí é que entra a questão, assim, na igreja é feito todo um trabalho forte, tem uma equipe muito boa lá, mas talvez por eles trabalharem com outros de outra forma, mais, vamos dizer assim, menos explícita, né? Que dentro da igreja não é uma coisa assim, eles não passam realmente o que está acontecendo. Então aí talvez quem está lá não tenha essa noção de tudo que está se passando, né, do que está acontecendo, e se entrega mais, porque fica com aquilo que é o Espírito Santo que está protegendo, que é Jesus. É legal, mas ao mesmo tempo deixa um pouco desprotegido. Dentro da Umbanda você já fica mais ligadão, né, porque você já tem mais medo. Estou falando das pessoas que têm pouco conhecimento. Porque geralmente essas incorporações mais violentas, mais bruscas, acontecem justamente nas pessoas que não têm conhecimento, né? E isso é justamente pelo fato de que o camarada que não tem conhecimento, mas que está dentro do centro, ele já fica mais assustado, porque ele está vendo coisas ali que está botando medo nele, então ele fica mais preocupado, mais ligado, então ele não permite muito essa aproximação, ele tem mais domínio. E na igreja, talvez por acreditar que ali está o Espírito Santo, está Jesus, a pessoa fica mais relaxada e aí babau. O espírito às vezes faz a festa, que eu já vi coisas horríveis dentro da igreja, se jogar no chão, fazer um monte de coisa. É porque é em vigilância, tá? Bom, eu não sei se deu para passar alguma coisa, que eu falo pelos cotovelos também, mas acredito que eu tenha... a minha ideia era tirar um pouquinho o medo de vocês. E principalmente, se você começar a ter pensamentos, para pensar, isso é meu? Não, tua vida começa a dar tudo para trás, tudo que você faz dá errado. Para um pouco e diz assim, opa, tô precisando de ajuda. E procura ajuda, sabe? Procura. Então, a maioria dos casos de depressão, tudo bem, a gente sabe que tem problema físico, né, e tal, mas muita coisa espiritual mesmo, sabe? E que não é tratada e que a pessoa às vezes não admite. Esse que é o problema, né? É mais difícil você admitir que é um problema espiritual. Então começa a observar. Ah, não se sentiu bem, começou a ter ideias que antes você não tinha. Começa, vai fazendo uma autoanálise e procura realmente um lugar legal. Eu aqui no Rio, o que eu aconselho é esse centro, porque eu sei que é Casa de Samir, lá fica na rodovia, acho que é Amaral Peixoto, que vai para Maricá, entre São Gonçalo e Niterói. Eu confio no trabalho deles, me ajudaram muito, muito, sou muito grata a eles, sabe, é um trabalho sério, um trabalho legal, é pena que para mim é longe, senão até eu ia frequentar mais a casa, mas realmente é muito longe. Mas quem estiver precisando, me procura aí, que aí a próxima vez que eu for eu dou a dica ou a gente marca um local de encontro pra gente ir junto, tá? Bom, não sei se ajudou, tô tentando aqui ajudar, né? E com o tempo vou passando umas coisas porque eu tô sentindo que eu tô recebendo mais intuições, sabe? Mais dicas mesmo. Tô sentindo a aproximação deles muito, muito mesmo. Isso tá me deixando muito feliz. Porque eu tô falando com vocês e tá aqui, ó. Né? Porque, assim, o feedback tem sido muito bacana e eu tô achando que finalmente eu consegui encontrar um caminho de ajudar as pessoas também, que era o que eu sempre quis fazer e não sabia como, né? Então, a intenção é essa, gente. Olha, mais uma vez, não sou só eu agradecendo, não. Eu sei que eu tô com uma falange enorme aqui do meu lado agradecendo, de coração, a oportunidade da gente poder trabalhar, sabe? Porque
ainda temos muita coisa para fazer aqui. Tem muita gente precisando da nossa ajuda e a gente tem que realmente buscar um pouquinho do conhecimento para poder entender como as coisas acontecem, para não sentir medo, né? E ver que é tudo muito natural e a maior proteção que a gente pode ter é a bondade que a gente traz no nosso coração, tá? Isso nos protege de tudo mesmo. Porque eles conseguem ver isso e estão ligadinhos conosco, não deixa nada de ruim nos acontecer, eles carregam a gente no colo mesmo, porque eles precisam desse trabalho, precisam de pessoas aqui trazendo um pouco de uma palavra amiga e um pouquinho de entendimento para as pessoas. É isso que eu estou tentando fazer. Tá bom? Olha, no meu nome e de todos os meus amigos espirituais que estão aqui presentes, eu tenho certeza, eu agradeço vocês mais uma vez. E fiquem com a luz.